Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou falar mais uma vez para o inferno estremecer. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Digam amém. Amém. Digam glórias a Deus. O salmista Davi ele vai descrever em Salmo 122: minha alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem veio nessa noite alegre, nessa noite aqui, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Amém? Eu quero nessa noite tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Quero estender minha gratidão ao nosso pastor Márcio, pastor presidente desta casa. Deus continue abençoando o Senhor, tá bom? De igual modo também se estende para a nossa missionária Érica, tá bom? Deus continue abençoando, tá? E a todo o corpo ministerial desta casa, eu me sinto grato por estar mais uma vez aqui nesse lugar. E Deus continue abençoando esta obra, Deus continue cada vez mais crescendo esta obra, amém? Tudo para a glória do Senhor, amém? Querido, para não ficar nas minhas palavras, abra a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia, livro de Salmos. Salmos, quem escreveu Salmos foi Moisés que escreveu Salmos, amém, irmãos? Salmos 17, verso de número 6, o tema qual me foi me dado. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Amém? Diz assim: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Mais uma vez, toda a igreja. 1, 2, 3. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Antes de você se assentar, coloque a sua Bíblia no banco, pegue na mão desse irmão mais cheiroso do seu lado e diga para ele: o céu não fica em silêncio para quem ora. Fala mais uma vez nessa noite: o céu não fica em silêncio para quem ora. Pelo seu assento, aplaudindo o nome do Senhor, porque Ele merece e é digno de toda a honra e de toda a glória. Glória a Deus. Meus amados irmãos, amada igreja de Cristo Jesus, o texto ao qual nos foi dado vai falar a respeito deste moço por nome chamado Davi. A Bíblia vai dizer claramente que na época de Samuel, quando ele é criado dentro do templo de Siló, Samuel ele cresce fazendo a obra de Deus. Samuel ele cresce obedecendo os princípios a qual o Senhor estabeleceu. Samuel ele cresce em temor diante de Deus. Samuel agora, ao passar do tempo, ao passar dos anos, Samuel vai exercer o seu ministério. E Samuel ele era sacerdote, Samuel era profeta e Samuel também era juiz. Samuel ficou no meio do povo de Israel, carregando a presença de Deus. O povo de Israel, pastor Márcio, quando olhava para Samuel, havia um temor muito grande, porque grande era a presença de Deus na vida do homem por nome chamado Samuel. Samuel era sacerdote, como eu disse, profeta e juiz. Mas o tempo se passou, Samuel agora chega a uma idade avançada, e a Bíblia vai dizer claramente que o povo de Israel começa a observar que as outras nações, pastora Mônica, tinha reis, e a Bíblia vai dizer que eles vão indagar Samuel, pedindo um rei que viesse reinar no meio deles. Só que Samuel agora, ouvindo essas palavras, Samuel ele vai se entristecer, vai entrar dentro do seu ambiente, dentro da sua casa, e ele vai falar com Deus. Deus vai falar com Samuel: Samuel, este povo não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Você conhece a história?
Deus então vai dar ao povo de Israel um rei, por nome chamado Saul. Saul, ele tinha o mesmo coração do povo de Israel. Presbítero Hélio me explica melhor. É porque que quando Samuel foi indagar a Deus, a Bíblia diz que Deus falou para Samuel: eu vou dar a este povo um rei segundo o seu coração. E você sabe muito bem que o povo de Israel tinha um coração abismado, tinha um coração dividido. Uma hora o povo servia a Deus, outra hora o povo servia aos ídolos pagãos, como Astarote, Baal, Dagon, os deuses dos filisteus, os deuses dos amorreus, os deuses dos heteus, os deuses dos filisteus. Você sabe que todo momento o povo estava a todo instante cocheando em dois pensamentos. E a Bíblia diz então que Deus vai dar ordem a Samuel, para que Samuel viesse ungir a Saul a rei. Samuel agora vai ungir a Saul. Saul é ungido. A Bíblia diz que quando o óleo cai na cabeça de Saul, o Espírito de Deus se apoderou de Saul de maneira tão tremenda, que Saul agora começou a profetizar. A Bíblia diz que Saul ele começou a reinar no meio do povo de Israel. E o tempo que Saul vai reinar no meio do povo de Israel, gente, é 40 anos. Só que no início do ministério de Saul, Saul era alguém obediente à voz de Deus. No início do ministério de Saul, Saul era alguém que não tomava decisão precipitada. No início do ministério de Saul, presbítero, Saul era alguém que esperava a ordenança de Deus. Mas ao passar do tempo, por Saul ser rei, Saul resolve sair do trilho de Deus. E você sabe muito bem que todo aquele que sai do trilho de Deus, vem grandes consequências sobre a sua vida, vem grandes consequências sobre a sua casa, vem grande, pastor Márcio, consequências sobre a sua família. Então Saul resolveu sair do trilho de Deus, deixou a soberba, deixou a posição elevada que ele estava vivenciando tomar conta do seu coração, de maneira que Saul não quer obedecer o profeta, de maneira que Saul não quer obedecer o profeta Samuel, de maneira que Saul não quer ouvir a voz de Deus. Deus falava com Saul, Saul tomava outra direção. Deus, um certo dia, falou para Saul não ir diante de uma cidade e matar todos os amalequitas. A Bíblia diz que quando Saul, pastor Márcio, entrou dentro da cidade, ele mata alguns homens, mas a Bíblia diz que ele poupa a vida do rei Agag e alguns animais que havia dentro da cidade, porque Saul era completamente diferente de Davi. Enquanto Davi tinha um coração voltado para Deus, Saul tinha um coração voltado para coisas da terra. Eu vou ter que falar novamente isso aqui. Enquanto Saul tinha um coração apegado com as coisas da terra, Davi, ele tinha um coração apegado com Deus. Enquanto Saul preservava as coisas da terra, Davi preservava em primeiro lugar a presença de Deus. Tanto é que você conhece a história. Saul era alguém que queria cadeira. Saul era alguém que estava de olho em coroa. Saul era alguém que estava de olho no palácio. Saul, pastor Márcio, era alguém que estava de olho na prata, que estava de olho no ouro. Saul gostava de ser aplaudido. Saul gostava de ser exaltado. Saul gostava de ser levado pela multidão. Mas a Bíblia diz claramente que por Saul desobedecer a Deus, Deus agora vai resolver rejeitar Saul, porque a paciência de Deus tem limite. Deus é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus que é fogo consumidor. Deus por diversas vezes deu oportunidade para Saul, mas Saul, ele ficou tão obstinado pelas coisas desta terra. Saul ficou com o coração tão rebelde diante de Deus, que um dia Saul resolve entrar dentro do templo, dentro do santuário, e matar todos os sacerdotes do Senhor. Saul mexeu com a ira de Deus. Deus olhou para Saul e disse: eu não quero mais Saul, mas eu vou atrás de alguém que quer me obedecer. Eu vou atrás de alguém que tem um coração
Saul não quer andar na minha presença, se Saul não quer obedecer a minha presença, se Saul não quer preservar a minha palavra, eu vou atrás de quem quer. Porque com Deus é assim. Se você não quer, Deus vai levantar outro no seu lugar. Mas a obra de Deus, ela vai permanecer andando e seguindo em frente. Queira Satanás ou não, queira o homem ou não. Se o homem não quer, Deus levanta outro no seu lugar. Se a mulher não quer, Deus levanta outro no seu lugar. Se o jovem não quer andar na presença de Deus, ser usado por Deus, não tem problema. Deus vai levantar outro no lugar. Porque Deus não precisa do homem. Ele conta com o homem, mas ele não precisa do homem. Se um não quer, Deus levanta outro. Aí a Bíblia diz que Deus falou para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé o Beramita, e lá tem um jovem dos filhos de Jessé, que você vai ungir a rei de Israel. A Bíblia diz, não sou eu, está na Bíblia, que na casa de Jessé. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui muito grande nessa noite. Eu não sei porque você está de boca calada, mas quem anda no Espírito já sente a presença dele aqui. Quem anda no Espírito já sabe que o varão da Galileia já está aqui na casa. Quem anda em joelho dobrado, quem anda no propósito, já entende que Jesus de Nazaré, ele já se faz presente neste lugar. Foi melhor ainda mais. Antes de você sair da sua casa, Jesus já preparou o ambiente, Jesus já preparou a casa, para dizer para você, aonde tiver um ou dois ou três reunido, não é no nome de Jorge, não é no nome de Mateus, não é no nome de Judas, não é no nome de Bartolomeu, não é no nome de André, é no nome de Jesus. Aonde tiver um ou dois reunidos, Jesus está presente. E se Jesus está aqui, eu não quero mexer com as suas emoções, jamais. Mas se você está sentindo a presença de Deus que eu estou sentindo aqui, pelo amor de Deus, abre a sua boquinha, daquele glória bem gostoso que o diabo não gosta. Porque se o diabo achou que você entrar aqui e sair da mesma forma, hoje o meu Jesus marcou encontro com você, para dizer para você, se entrou em fogo vai sair curado, se entrou aqui caído vai sair levantado, se entrou triste, a tristeza vai ter que dar lugar à alegria, porque aonde Jesus está, tem alegria, aonde Jesus está, tem cura, aonde Jesus está, tem mudança de vida, aonde Jesus está, tem mudança de história. E eu estou pregando para um povo aqui, que não veio aqui para perder tempo, mas eu estou pregando para um povo que veio disposto para oferecer a Jesus de Nazaré a sua verdadeira adoração. Quem está comigo nessa palavra, levante a sua mão, para que ele agora bem gostoso para Jesus, porque ele merece. Glória a Deus. Meus irmãos, Samuel vai à casa de Jessé. Só que está acontecendo algo na casa de Jessé, pastor Márcio. Eu vou entrar na mensagem. Eu estou aqui na mensagem. Que quando Jessé chega na casa, que quando Samuel chega na casa de Jessé, a Bíblia vai dizer claramente que na casa de Jessé tinha um moço por nome chamado Davi. Repita comigo, Davi. Mas mais forte, Davi. Davi, ele era completamente diferente dos seus irmãos Eliabe, de Samar, dos outros irmãos. Porque os outros irmãos eram alguém que tinha experiência em espada. Os outros irmãos de Davi eram alguém que tinha experiência em escudo, em lança. Eram homens gabaritados, preparados, forjados em guerra. Só que Davi é alguém que ainda não tem experiência em espada. Davi é alguém que ainda não tem experiência em escudo. Davi é alguém que ainda não tem experiência em lança. Só que a Bíblia diz que Davi está no campo
sacrifício que se apresenta a todos os irmãos de Davi, a Bíblia diz que Deus rejeitou todos eles. Nenhum deles foi aprovado para ser rei de Israel. A pergunta que Davi vai fazer para Jessé: acabou-se o filho? Já se passou 8 filhos, acabou-se o filho? Aí Jessé vai lembrar do menor da casa. Jessé vai dizer: não, profeta, tem um menor que está no campo apacentando ovelha malhada. Alguns pregadores dizem que ovelha malhada aqui no sentido significava ovelha pintada. Não é, irmão. Ovelha malhada é ovelhas que nasciam com defeito, algumas sem visão, outras nasciam sem pata. E essas ovelhas, ela não servia para levar ao sacrifício, porque eram ovelhas que tinham problema físico. Então Davi vai apacentar a ovelha que ninguém quer apacentar. Tanto é que quando Samuel se apresenta e Jessé expressa essa palavra, Samuel disse: ninguém vai sentar na mesa enquanto o menor da casa não chegar no lugar. Vou repetir novamente isso aqui. Samuel está dizendo: enquanto rejeitado pelo pai, enquanto rejeitado pelos irmãos não chegar aqui, ninguém vai sentar. Porque, irmão, quando Deus quer exaltar alguém, não tem rejeição que possa parar quem Deus quer levantar. Vou ter que falar isso aqui de novo. Quando Deus quer exaltar alguém que Ele quer exaltar, não tem língua grande que possa impedir, não tem inveja que possa impedir, não tem fofoca que possa impedir, não tem levante do diabo que possa impedir. Era Deus dizendo: Davi, eu sei que você foi rejeitado dentro da casa. E a pior coisa cá para nós, pastor Márcio, é alguém ser rejeitado dentro da casa. É alguém olhar para a pessoa e dizer: esse daí não vai, esse daí não presta, esse daí não é capaz, não tem capacidade, não é gabaritado, não é experimentado. Mas quando Deus quer exaltar, Deus não pega quem está preparado, Ele pega alguém que não tem preparo, Ele pega alguém que não é gabaritado. E eu estou pregando para alguém aqui que nessa noite Deus está dizendo: hoje eu estou levantando homens e mulheres aqui neste lugar, e eu estou levantando para uma nova história, aonde os seus pés não chegou. Jesus está dizendo: eu vou levar você, você vai chegar em lugar que você nunca chegou. Davi, ele foi levantado pelo próprio Deus. Porque uma coisa é eu ser levantado pelo homem, porque aquilo que a terra te dá, com o tempo a terra tira. Mas aquilo que Deus dá para nascer demônio para tirar, dá para nascer alguém para tentar tirar. O que Deus dá ao homem ninguém tira. A Bíblia diz que Davi é levantado a rei. Davi agora, ao passar dos anos, Davi vai reinar no meio do povo de Israel. E você sabe muito bem que Davi é totalmente diferente de Saul. Porque enquanto Saul quer coroa, Davi anela pela presença de Deus. Enquanto Saul quer status, Davi anela pela presença de Deus. Enquanto Saul quer reconhecimento, Davi anela pela presença de Deus. A Bíblia diz que Davi andou na presença do Senhor. Davi foi alguém que Israel olhava para Davi e sentia orgulho de Davi. Por que sentia orgulho de Davi? Porque Davi era alguém que dava testemunho. Davi não era alguém momentâneo. Davi era alguém permanente. Davi não era aquele que uma hora orava, outra hora não orava. Uma hora buscava, outra hora não buscava. Uma hora estava lendo Bíblia, outra hora estava na Netflix. Uma hora estava lendo palavra e outra hora deixava a palavra. Davi não. Davi era alguém que estava a todo instante na presença de Deus. Davi, quando o povo de Israel, pastor Márcio, não sou eu, está na Bíblia, olhava para Davi, via Davi com uma lamparina acesa. Porque cá para nós, irmão, crente que ora, a sua lamparina está acesa. Crente que lê palavra, a lamparina está acesa.
aqui com esse irmão. Você percebeu que no Antigo Testamento, Elias, o profeta tesbita, ele não era conhecido pelos milagres que Deus operou por intermédio da vida dele, que foi 7 milagres. Não. Elias era conhecido por intermédio do seu comportamento. Elias era conhecido por intermédio da sua identidade. E cá para nós, Deus não dá resposta para quem anda com a identidade suja. Eu vim aqui pregar, vou entregar tudo que Deus mandou falar, pastor Márcio. Eu não vim aqui bater em ninguém, longe de mim tal coisa, porque o sentido aqui não é entristecer, o sentido aqui é levantar quem está caído, restaurar quem precisa de restauração e avivar quem precisa ser avivado, porque Jesus, ele pregava nas três, aleluia, ele pregava nos três modos. Como? Exortação, consolação e edificação. Que negócio é esse? Que pregador vem na igreja, larga o laço na igreja, só chicote, só exortação, não tem consolação, não tem edificação. Irmão, tem tanta gente que entra na igreja ferido, precisando de uma palavra para se erguer, para se levantar. Aí tem pregadores por aí que chega na igreja dos outros, sai falando um monte de asneira, aleluia, sai falando um montão de coisa que não condiz com a palavra, arrebenta com a vida dos outros, arrebenta com a vida do povo e vai embora. Aí quem tem que resolver depois, pastor Márcio, é o pastor da igreja, porque tem gente que está doente, tem gente que entra na igreja, irmão, com problema dentro do casamento, tem gente que entra na igreja, irmão, querendo largar tudo. Aí vem um pregador, sai falando o que quiser. Não. A palavra tem que ser pregada com sabedoria. A palavra tem que ser pregada na direção do Espírito. A palavra aqui não é minha. A palavra aqui é dele. Não sou eu que falo, mas é o Espírito do Senhor que fala. Todas as vezes que eu subo ao altar, eu sempre digo, Senhor, a palavra, Senhor, que eu não venha aparecer, mas que o teu Espírito Santo possa tocar em corações, que o teu Espírito Santo possa visitar coração ferido, restaurar coração ferido, levantar pessoas caídas, fortalecer quem está fraco e dar vida para quem não tem na vida no campo espiritual. Então você percebe que Davi aqui no capítulo 17, Davi, ele é alguém que tem vida com Deus, irmão. Ele é alguém que ora. Ele é alguém compromissado com o céu. Ele cantará para subir Laragai. Davi andava com os pés na terra, mas a mente de Davi estava no céu. Tanto é que o próprio Deus vai dizer: Davi é um homem segundo o meu coração. Talvez você vai falar: mas Davi pecou. Mas ele pecou, mas ele foi homem para colocar a sua cara a tapa e assumir os seus erros. Davi não é alguém que pecou e ficou escondido, irmão. Davi não. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, depois você lê lá. Quando ele peca, que o profeta Natan vai até ele, e o Senhor fala por intermédio da boca do profeta, ele diz: esse homem sou eu. Mas Davi era alguém de caráter. E cá para nós, Deus está à procura de um homem que tem caráter. Deus está à procura de mulher que tem caráter. Deus está à procura de jovem que preserve o seu caráter. Ah, presbítero Wellington, mas muitos estão se corrompendo. Deixa se corromper quem quiser. Quem não pode se corromper é você. Quem não pode sujar as suas vestes é você. Quem quiser errar, que erre. Quem quiser adulterar, que adultere. Mas você não pode errar, porque Deus te chamou, Deus te vocacionou, Deus te escolheu, Deus te levantou. E eu vou te dizer mais: Deus não te levantou para oba-oba. Deus te levantou porque o que Ele tem projetado para você, para sua casa, para sua família, é algo muito grande. E o diabo não quer que isso aconteça na sua vida. Aquilo que Deus preparou para você, o diabo não quer que Deus
Deus, o ano de 2025 será um ano de grande conquista na sua vida, será um ano de mudança, de cativeiro na sua casa. Tudo aquilo que está fora do lugar, Deus vai colocar no devido lugar, mas através do seu posicionamento. Então perceba que Davi vai clamar, e Davi vai dizer aqui, versículo 6, eu invoquei, ó Deus, pois, ele está dizendo, me escutaste. Davi está dizendo, eu clamo aqui na terra, e o céu ouve as minhas orações. Vou falar novamente, isso aqui é muito forte. Davi está dizendo, eu, Davi, quando dobro o meu joelho e vou clamar ao Pai, Ele ouve o meu clamor, Ele ouve as minhas orações. Pega na mão desse irmão, por gentileza, diga para ele, o céu só está aberto para quem tem acesso ao céu. Fala de novo para ele, o céu só está aberto, só ouve oração de crente que preserva a sua identidade. Vou falar novamente isso aqui, presbítero. O céu, eu estou sentindo a presença de Deus aqui muito grande. Só ouve quem anda alinhado com o céu. O céu só ouve quem anda renunciando a sua carne por amor ao céu. O céu só ouve quem anda renunciando os prazeres dessa terra por amor ao céu. O céu só ouve quem anda rejeitando os manjares, aleluia, que o diabo coloca por amor ao céu. O céu só ouve quem anda dizendo não para o pecado e sim para o céu. O céu só ouve quem anda dizendo não para a prostituição e sim para o céu. O céu, pastor Marcos, só ouve quem anda dizendo não para a mentira e sim para o céu. O céu só ouve quem anda dizendo não para a fofoca e sim para o céu. O céu só ouve quem anda de joelho. O céu só ouve quem anda na palavra. O céu só ouve quem anda no propósito. O céu só ouve quem anda no Espírito. Ele cantará para subir lá, bandará para subir na ragai. Ele naragala bancholobi rabagachulia. Daraba subir na ragala bandarápia. Quantos estão com Esaú, trocando a santidade por oportunidade? Quantos, pastor Márcio, estão como Saul, querendo honra, ser conhecido, se possível for, ele faz de tudo para chegar, tem uma boa quantidade de seguidores. Quem anda em espírito não se preocupa com isso, porque o prazer dele não é ele ser conhecido, o prazer dele é Cristo ser conhecido. Vou falar novamente isso aqui. Paulo, antes de apresentar o seu ministério, Paulo fala do seu nome. Paulo, antes de mostrar o seu ministério, ele fala acerca do seu nome. Porque o caráter é maior do que ministério. Porque o que sustenta ministério, pastor Márcio, é caráter. E graças a Deus por isso que eu estou pregando com a igreja que tem caráter. Eu estou pregando com a igreja que é fiel às Santas Escrituras. Eu estou pregando para um povo que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Porque o que Jesus tem preparado para mim e para você não se compara a nada dessa terra. Eu não estou preocupado em riqueza, não estou preocupado em ser famoso, não estou preocupado em ter aplausos humanos. A minha preocupação é naquele grande dia, quando a trombeta tocar, a igreja ser arrebatada, subir
daqueles que foram fiéis ao Senhor. Jesus vai falar: entrai-vos por essa porta, bendito do meu Pai. Eu sei que essa palavra não dá muito ibope. Eu sei que esta palavra aqui não chama muita atenção, é claro, de quem não quer servir, de quem não quer ser fiel. Agora, para quem quer ser fiel, para quem é fiel, boa é essa palavra de despertamento, porque nós estamos vivendo no século 21 de batalha espiritual, momentos muito light, a qual muitas pessoas, qualquer tipo de palavra, pastor Márcio, se entristece. É uma geração mimada, é uma geração despreparada, é uma geração que só quer ouvir portas abertas. Eu sei que Jesus abre porta, eu sei que Jesus exalta, mas maior do que a porta é eu ter a minha convicção e certeza que se Jesus voltar, eu entrarei pela maior porta, que não se compara com a porta dessa terra, pastor Márcio. Que porta é essa? É a Nova Jerusalém, que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, e Ele estará convosco até a consumação do século. Mas ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Havendo sido revestido de poder, ide por todo o mundo, pregar evangelho a toda criatura, tanto em Samaria, na Judeia, em Cafarnaum e até os confins da terra. A igreja não está aqui por acaso. A igreja foi implantada na terra para pregar a palavra, falar da palavra, alcançar a maior quantidade de alma possível para o céu. Diga para o seu irmão: você. Fala mais alto, por favor, meu irmão. Fala: você é alguém que Deus escolheu como instrumento para salvar não só você, não só a sua casa, mas e salvar aqueles que se encontram também perdidos. Diga para ele: a salvação não é só para você, a salvação é para todos. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai a palavra a toda criatura. Então cá para nós, irmão, eu e você somos elementos de Deus. Eu e você somos homens e mulheres levantados por Cristo, para nós ser um instrumento para essa geração aí fora. A pergunta que não quer calar: o que tem acontecido nas igrejas, que hoje em dia, pastor Márcio, a gente não vê igrejas na rua pregando. É muito raro você ver igrejas evangelizando. Na minha época, 21 anos atrás, quando eu aceitei a Cristo como Salvador, todo final de semana a igreja estava de pé anunciando Jesus de Nazaré. Naquela época a igreja era zombada. Naquela época as pessoas não queriam ouvir tanto. Naquela época, quando os crentes passavam, as pessoas se levantavam dizendo: aí vai o crente Bíblia. E o que é que aconteceu depois de 21 anos atrás? O que é que aconteceu? Por que a igreja parou? Por que a igreja se estacionou? E quando eu falo de igreja, eu estou falando em geral, irmão. Tem muitas igrejas. Eu louvo a Deus por esta casa, porque eu acredito que aqui tem evangelismo. Eu acredito que aqui o povo sai para a rua para falar de Cristo. Porque aqui, irmão, pela misericórdia do Senhor, pastor Márcio é alguém que leva a obra de Deus com sinceridade. Pastor Márcio é alguém que não é qualquer tipo de pastor. Presbítero, o que é isso? É, porque existe pastor, irmão, e existe aqueles que se diz pastor. O verdadeiro pastor é aquele que dá vida pela sua ovelha. O verdadeiro pastor é aquele que cuida da ovelha. O verdadeiro pastor é aquele que se doa pela ovelha. E muitas igrejas não têm mais evangelizado. Muitas igrejas não têm mais pregado. Será que é necessário Deus permitir perseguição vir nas igrejas? E quando eu estou dizendo nas igrejas, eu estou dizendo na igreja do Brasil, irmão. Será que é necessário Deus
dentro de 4 paredes. A igreja foi chamada para anunciar o Evangelho, pregar as boas novas, aqueles que estão cansados, para os perdidos. Você se lembra que quando a igreja parou em Jerusalém, depois que recebeu Pentecoste, ficaram parados em Jerusalém. A Bíblia diz que Deus permitiu o povo ser perseguido, só então que ele sai para evangelizar. Agora eu vou melhorar ainda mais. Tem gente, irmão, que só faz a obra de Deus quando as coisas pioram. Tem gente que só se move quando Deus permite a dor chegar. Tem gente que só faz a obra de Deus quando o vento sopra. Presbítero, o que é isso? Tem pessoas que é assim, só faz a obra de Deus se Deus permitir a luta chegar. Aí vai fazer debaixo da luta. Louva a Deus por isso. Mas, irmão, voltando para cá para o texto, havia alguém que ora, irmão, e não tem como o céu ficar fechado para quem tem vida com Deus. Você se lembra de Josafá? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que os inimigos vieram contra Josafá. O mensageiro veio trazer a notícia. Josafá veio contra uma grande multidão. Os filhos de Amon, os filhos de Moab, os da montanha de Seir, veio contra ti. Só que Josafá, irmão, era alguém que orava, irmão. Josafá era alguém que buscava Deus. A Bíblia diz que quando Josafá vai clamar ao Senhor, Deus, Espírito de Deus, vai levantar um jovem no meio da congregação. E aquele jovem por nome Jaziel, ele vai se levantar e vai dizer para Josafá, o próprio Deus: Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós e vós calarei. Fala para o teu irmão: nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós e vós calarei. Eu quero nessa noite profetizar uma palavra de Deus para a sua vida. Se você ora a Deus, se você tem uma vida com Deus, se você tem uma vida de propósito com Deus, quem ora anda de joelho dobrado em oração. É muito difícil perder guerra, pastor. Quem anda de joelho dobrado no chão, a casa está protegida, a família está guardada, porque Deus, Ele guarda quem anda com Ele. Presbítero, calma aí. E se tiver alguém na minha casa que não serve o mesmo Deus que eu sirvo, por intermédio da sua fidelidade, Deus guarda os seus. Por intermédio da sua oração, da sua obediência, Deus guarda toda a sua casa. Eu quero profetizar nessa noite para esta igreja que está aqui. Deus, aleluia, é um Deus que abre porta onde não tem porta para quem ora. A Bíblia diz que quando Moisés vai chegar ao Mar Vermelho, o Mar Vermelho está fechado, o Egito está vindo atrás, lá na frente só o mar. A Bíblia diz que quando Moisés vai clamar a Deus, Deus disse: Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche. Porque Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu só vou abrir o mar se movimentar. Eu não abro o mar para quem anda, para quem está parado. Eu não dou resposta para quem anda parado. Eu não dou resposta para quem não tem vida comigo, Moisés. Eu só dou resposta para quem marcha. E marcha aqui no sentido espiritual. Simboliza alguém que lê palavra, simboliza alguém que ora, simboliza alguém que busca pelas madrugadas. É pessoas que têm vida com Deus. Diga para o seu irmão, fala para ele: Deus só dá resposta para quem tem vida com Deus, mas só se abre para quem se movimenta. Vou falar de novo isso aqui. Se coloca de pé. As horas mais rápidas, vocês podem. Fala para o seu irmão: mas só se abre para quem se movimenta. Eu vou falar algo aqui, mas eu vou na direção do Espírito Santo. Até quando você vai ficar parado? Será que é necessário Deus tocar um dos teus que você mais ama? Para você entender para que Deus te levantou? Até quando você vai ficar fora da posição? Até quando você vai querer dar jeitinho?
E Deus está dizendo, será que é necessário permitir a enfermidade entrar na tua casa? Para você se posicionar e entender o meu chamado na sua vida? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Deus me trouxe aqui para dizer para você, até quando eu te chamo direto, falo com você, toco no teu coração, e você não se posiciona. A palavra é essa, para quem está posicionado. O Espírito de Deus manda falar. Para quem anda posicionado, quem mora de aluguel vai ter casa própria. Para quem anda posicionado, quem está desempregado, a porta vai se abrir. Ele cantará subilavante. Para quem anda posicionado, tem a dupla honra de Deus chegando na sua vida. Para quem anda posicionado, você vai subir esse altar e vai contar as maravilhas que Deus fez na sua vida. Agora, para quem anda fora da posição, a palavra do Espírito de Deus manda eu falar para você se posicione logo antes que a dor chegue sobre você. Se posicione logo antes que a enfermidade chegue na sua casa. Presbítero, é do que isso está amaldiçoando? Não. Deus disse para o povo de Israel: enquanto você estiver comigo, eu serei convosco, mas se um dia vocês me deixar, eu também vos deixarei. A Bíblia fala sobre os dois caminhos: o caminho da obediência, que colhe só pensa, como a irmã aqui falou, quem planta semente boa, colhe semente boa, mas quem planta semente ruim, vai colher semente ruim. Em outras palavras, não tem como alguém colher manga se plantou abacate. Não tem como alguém querer colher morango se plantou maracujá. Você só vai colher o que você plantou. O que Deus está dizendo nessa noite é: quem anda no trilho da obediência só tem vitória. Presbítero, tem luta, mas é no meio da luta que vem a vitória para a sua vida. É no meio da prova que Deus vai te aprovar. No meio da prova, obedeça ao Senhor. Eu quero perguntar nessa noite: tem alguém aqui nessa noite que entendeu o chamado de Deus na sua vida, que quer hoje retomar o caminho de volta da onde nunca deveria ter saído? Você se lembra como você era? Orava no início da sua conversão, você buscava a Deus, você não media esforço para estar na igreja, você queria ganhar almas para Cristo, você queria evangelizar, mas o tempo passou, a luta veio, a prova veio, e eu sei que nós somos seres humanos, e quando nós estivermos nessa carne, nós sentiremos dor, sentiremos cansaço, fadiga, mas a pergunta que não quer calar: você vai continuar nessa posição, ou você vai voltar para o trilho de Deus de volta? E eu estou dizendo isso, eu não estou falando baseado em pecado, eu estou falando baseado naquilo que você era diante de Deus. Andava em propósito, vivia em propósito, e hoje está longe do altar. Já não é alguém que ora mais com tanta eminência que orava antes. Já não é alguém que tem mais compromisso com a palavra. É hoje que Deus marcou encontro com você. Deus está dizendo: eu conto com você na minha obra. Eu tenho um chamado grande na sua vida. Eu quero fazer coisas grandes na sua vida. Nessa noite a pergunta que não quer calar: tem alguém nessa situação aqui? Presbítero, vão me olhar, irmão. Você não tem que se preocupar com as pessoas. Você tem que se preocupar com a presença de Deus. Você tem que se preocupar em estar bem com o céu. Eu não estou preocupado com isso. Isso aqui não é ignorância, não, irmão. Não me entenda como ignorante. Mas eu não estou preocupado com as pessoas, porque as pessoas não vão me salvar. Eu estou preocupado sim a andar com Deus, ser aprovado pelo céu. É isso que eu estou preocupado.
Tem alguém nessa situação que quer hoje voltar o caminho de volta e vir pelo mesmo caminho e se alinhar com a presença de Deus? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que está passando por prova, um momento difícil na sua vida, dentro da sua casa, em peleja, em guerra, momento difícil, dificuldade no campo espiritual? Tem alguém? Não tem? Deus continue abençoando essa igreja, essa casa. Pastor Márcio, muito obrigado. Deus continue abençoando o Senhor, tá bom? Para mim é um privilégio estar sempre aqui com os irmãos. Sempre que precisar, conte comigo que nós estamos aí, tá bom? É claro, Deus tocando no coração, mas claro, a obra de Deus é tudo feito numa direção. Deus abençoe o Senhor, tá bom? Agradeço a oportunidade.